Salve, salve, galera amiga! Como vocês estão? E hoje, loteca da Copa do Mundo, a segunda rodada, loteca 12,56, com prêmio previsto para 2 milhões de reais, né, Paulinho? Isso aí, Matheus. E galera, estamos muito apreensivos ainda. Apesar dessa nova loteca, a gente ainda tá vivo na anterior. Sim. Né? Estamos vivos com 2 bolões e tentando caçar zebras para conquistar 13 pontos. Uma loteca bem complicada e que estamos esperando aí os jogos finais. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos vivos para 13, tá, galera? Infelizmente, assim como grande maioria, a Espanha derrubou todo mundo. Exatamente. Quem esperava, né, que o Cabo Verde ia conseguir arrancar esse empate aí 0-0 com a grande seleção espanhola, inclusive a seleção que a gente colocou que ia chegar na final da Copa do Mundo, né, Paulinho? Exatamente, loteca é isso, pessoal. Não tem muito. A gente tenta cercar o máximo possível, Sim. mas não tem o que fazer. Quando ocorre essas zebras é bem difícil. Pessoal, e ao final do vídeo, como sempre, vamos trazer dessa vez 3 bolões. Vamos ter um bolão especial aí com 6 triplos, pra gente poder entrar forte nessa segunda rodada. Nessa loteca 256 teremos jogos ainda da primeira rodada, mas ela vai ser completa com jogos da segunda. E é isso aí, pessoal. Já vai deixando o like, se inscreve no canal, compartilhem o vídeo e comentem muito. Vemos todos os comentários de vocês e respondemos. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. O JP vive o campeonato, cada placar, cada empate, cada fato. É o JP. Quando a rodada entra em cena, o coração apita, futebol é o sistema. Isso aí, galera. Então vamos começar aí com o primeiro jogo, Brasil e Haiti. Cara, Brasil não foi o que se esperava, né? Todo mundo se esperava um pouco mais da seleção brasileira, né? Nesse primeiro jogo. Apesar de um jogo muito complicado, a gente sabia que ia ser um jogo muito complicado. O Marrocos não é uma seleção qualquer, é uma seleção que sempre briga por coisas grandes. Sim. Mas eu achei que faltou mais do meio campo do Brasil. Faltou o Brasil... O Brasil sentiu o Brasil muito nervoso, né, Matheus? Com certeza, eu acho que o Ancelotti vai precisar mexer algumas peças para esse segundo jogo, até porque, né, Paulinho, Sim. se não ganhar do Haiti, pelo amor de Deus, a gente vai ficar fora dessa Copa se não ganhar do Haiti na segunda rodada. Então a gente tá esperando, inclusive, uma bela goleada, mexer algumas peças ali, ver se dá para trazer o Danilo ali pro meio, igual tá todo mundo discutindo, será que o Endrick tem que entrar no lugar do Igor Thiago? Vamos ver o que o Ancelotti vai decidir. Eu acredito que ele não vai fazer isso, que o Ancelotti é meio teimoso, vai acabar mantendo ali uma formação parecida com o último jogo. A gente pode também estar vendo o Luiz Henrique vindo a campo, né, Paulinho? O Brasil ele precisa agora criar chances. Contra o Haiti tem que criar, tem que marcar, tem que fazer saldo. Porque a gente vai depender de se a Escócia buscar um empate, o Brasil ficar pelo saldo. Então, para não depender de saldo de gols, para não depender de outras coisas, ganhar um jogo e fazer um saldo bom. Não dá né? pra gente saber o que vai acontecer entre Marrocos e Escócia também na terceira rodada. E o Haiti, Paulinho? O Haiti, gente, primeira partida boa do Haiti. Não se esperava nada do Haiti, gente. O Haiti vem para uma segunda Copa, uma seleção sem expressão, fez uma boa partida, conseguiu sufocar a Escócia no segundo tempo em muitos momentos. Um final de jogo até meio sufocante para quem jogou Escócia seco, porque o Haiti teve chance, uma cabeçada no último minuto. Então, quer dizer, o Haiti ele pode complicar também o jogo do Brasil, ele pode complicar em partes, assim, né? Ele pode dar aquela complicadinha, acredito, no primeiro tempo, até o final, até o começo do segundo tempo, complicar um pouco, mas eu acredito que o jogo no desenrolar deve dar a seleção brasileira. É isso aí, pessoal. Vamos de amarelinha Brasil na coluna 1. Vamos agora ao jogo 2, Gana e Panamá. Paulinho, um jogo das duas seleções que ainda não apareceram na primeira rodada, vão aparecer agora. Dois times que entram em um grupo que é o grupo que tem Inglaterra e Croácia, então a gente acredita que os dois, no máximo, se ainda conseguirem, vão tentar disputar aí esse terceiro lugar, mas não passam todos os terceiros colocados em todos os grupos, então eles vão ter que brigar muito. Esse primeiro jogo pode ser extremamente decisivo. A Gana passou muito bem nas eliminatórias, é um time que vem oscilando muito nos amistosos, não tá conseguindo vir bem, mas o Panamá, por outro lado, mesma coisa, né? Exatamente. O Panamá não tem o que esperar dentro desse grupo, né? O Panamá sabe que ele é a pior equipe. Assim, a gente sempre fala a pior equipe, né? Porque existem surpresas, pessoal. Sim. E esse é o jogo para o Panamá tentar surpreender, se for o caso. Porque os outros jogos ele sabe que é muito complicado. Então o Panamá chega sem saber o que ele pode arrumar dentro desse grupo. Mas um empate contra a Gana pode ser muito importante. O Panamá vem de umas eliminatórias muito boas, liderou o seu grupo e chega na Copa, a última Copa que o Panamá foi desde 2018. Mas é uma seleção que tem uma baixa qualidade. A gente viu no jogo contra o Brasil, no amistoso, o que aconteceu, né? Eles foram espancados. Então a gente espera que vai ser um jogo meio equilibrado, um jogo que chama assim um duplo ou um triplo. Sim. E como as duas não apareceram ainda na Copa do Mundo, vão aparecer só agora. Então é bom ficar de olho nesse jogo, pessoal. Isso aí, pessoal. Vamos para o jogo 3 agora. Um jogo bem complicado. Uzbequistão e Colômbia.
né, Matheus? Um jogo que a gente também não tem muito o que esperar ainda. As duas seleções não atuaram ainda dentro da Copa do Mundo. Começando para o Uzbequistão, é uma seleção que é estreante na Copa, né? Uma seleção que tem um elenco que não tem jogadores conhecidos. A gente tem o Kuzanov, que eu acredito que seja a peça mais conhecida, que é o zagueiro do Manchester City. É uma seleção bem abaixo, uma seleção bem limitada, tecnicamente falando. E é uma seleção que nesse primeiro jogo ela pode até conquistar um empate, ou pode até surpreender, por que não? Foi bem nos amistosos, em 6 amistosos que eles fizeram, eles conseguiram 3 vitórias. Então é uma seleção que vai se defender, provavelmente vai vir para se defender e tentar arranjar alguma coisa, né? Pelo menos um empate para tentar uma classificação. Mas, por outro lado, vai ser muito difícil porque temos uma Colômbia que vem para brigar pela liderança do grupo. Colômbia voltando para a Copa do Mundo, não participava desde 2018. E a Colômbia é muito mais forte que o Uzbequistão, pessoal. Então acredito que pode ser que pinte aí um bom seco. Mas é um jogo que é perigoso, é o primeiro jogo para eles dessa Copa do Mundo. Às vezes pode acontecer igual aconteceu com a Espanha e acaba surgindo o empate aí. A seleção dos Uzbequistão joga bem fechadinha. Tem uma zaga até com, como o Paulinho falou, com um jogador conhecido, então pode tentar jogar fechadinho e segurar essa Colômbia. Mas a Colômbia é uma seleção muito mais forte, tem um ataque que conta com o Luiz Dias, por exemplo. E eu acredito, eu acho que o Paulinho também, que a Colômbia deve vir para ganhar esse jogo. E agora bora pro jogo 4, República Tcheca e África do Sul. Agora sim um jogo que a gente já viu as duas seleções atuarem na primeira rodada. A República Tcheca, que é uma seleção muito física, uma seleção forte de bola aérea, acabou perdendo para a Coreia do Sul, onde tivemos aquele golaço. E não esquece, pessoal, vamos reagir aos gols ao fim da rodada. Jogo decisivo, né, Paulinho? Tanto para a África do Sul quanto para a República Tcheca. Exatamente, é um jogo decisivo para as duas seleções. A República Tcheca ainda pode sonhar com essa vaga do terceiro lugar, então ela precisa muito ganhar esse jogo. Sabe que tem uma qualidade técnica muito maior que a África do Sul, e a África do Sul conta com desfalques, né? Foram foi aquele primeiro jogo? 3 expulsões do primeiro jogo. A África do Sul é uma equipe que até conseguiu, em partes no jogo contra o México, colocar a bola no chão, tentar uma saída de bola, mas era uma seleção que parecia muito nervosa. E não tem tanta qualidade assim de saída de bola. Então a República Tcheca, eu tenho certeza que vai fazer a mesma coisa que o México, apertar a saída de bola da África do Sul para tentar pegar essa bola já no ataque. E para mim também é muito favorito. Deve conseguir esses 3 pontos. Pessoal, agora jogo 5, Suíça e Bósnia, do grupo dos empates dessa Copa do Mundo. Até agora só empate, Paulinho. Exatamente, um grupo que tá muito disputado, um grupo bem disputado. A gente falou nos primeiros vídeos, né, que a Suíça iria tomar a frente do grupo. Eu ainda acredito nisso. A Suíça é a seleção de maior qualidade, a seleção que mais joga. Foi um pequeno tropeço, né? Foi um pequeno tropeço. A Suíça perdeu muita chance na cara do gol, sufocou o Catar no primeiro jogo. Porém, futebol é aquilo, você faz, tenta, não marca, você acaba tomando gol. A Suíça é uma seleção que tem mais qualidade que a Bósnia. E é um time rápido, joga né? Principalmente com o centroavante Embolou, que faz o pivô para os meias chegarem batendo, e a Suíça vai para conquistar uma vitória que é muito importante, se ela quiser classificar em primeiro. Acredito que mostrou muito mais futebol que a Bósnia, que também empatou na sua estreia, mas talvez a Bósnia tenha a volta aí do Dzeko, né, Paulinho? Sim. Não que faça também toda a diferença do mundo, a Suíça ainda assim continua sendo uma grande favorita, e se quiser a liderança do grupo precisa vencer esse jogo. Isso aí, pessoal, vamos para o jogo 6 agora. Canadá e Catar. O Canadá fez uma boa estreia, pessoal. Não se esperava muito do Canadá, porém o Canadá joga em casa, estádio lotado, fez uma excelente estreia para mim. O Canadá, ele não soube aproveitar algumas oportunidades que ele teve. Ele tem uma dificuldade, por não ter tantos jogadores de qualidade, tem uma dificuldade em jogar contra seleções um pouco mais retraídas. Nessa primeira partida, a Bósnia ficou muito fechada. Mesmo assim, o Canadá pressionou, acho que no segundo tempo inteiro pressionou. Podia ter conquistado a vitória de virada, só que não aproveitou as oportunidades. Então esse segundo jogo, eu acredito também que o Catar vem um pouco mais fechado e o Canadá vai ter que criar chances ofensivas, né, Matheus? O Canadá vai ter de novo a dificuldade de pegar uma seleção que vai vir ali para tentar segurar o empate. O Catar ter empatado na primeira rodada já foi sensacional para eles. E se eles quiserem sonhar com alguma outra coisa, eles vão ter que arrancar outro empate aí. E depois brigar na última rodada. Mas a gente não consegue botar fé nesse Catar. Exatamente. Entre as 4 seleções é com certeza a mais fraca. E o Canadá tem tudo para conseguir seus 3 pontos, que escapou na última rodada. Exatamente. Jogo 7, pessoal, agora. México e Coreia do Sul. 2 seleções que venceram na sua estreia. O México pegou a África do Sul, a gente viu o que aconteceu. A África do Sul totalmente perdida em campo, jogadores sendo expulsos. O México até, eu achei que ia fazer mais gol, porque estava realmente muito fácil. A África do Sul estava simplesmente entregando bola no pé dos jogadores do México. Mas o México fez um
um primeiro jogo ali mais cadenciado, mostrou que tem um ataque forte. Vamos ver contra uma Coreia do Sul que brilhou, né, Paulinho? Exatamente. Agora tem um adversário que vai dar trabalho. É uma Coreia que não desiste, é uma seleção muito bem organizada, né? Os asiáticos tendem a ter seleções Sim. bem organizadas. A Coreia tem uma seleção muito organizada, uma seleção que sabe jogar, sabe colocar a bola no chão. Sim. Eu acredito, até espero um pouco mais do Son. Não vi ele Não foi o destaque, nesse ele não primeiro foi o jogo. destaque. Então esse é o jogo para ele decidir para a Coreia do Sul. Resultado muito importante, caso a Coreia vença. Quem vencer vai assumir a liderança do grupo. Sim. E é um jogo de seleções muito parecidas, então Sim. é um jogo bem complicado. Jogaço esse daí, pessoal. Joguinho que eu recomendaria um triplo, sendo bem sincero. Não dá pra saber se Também. vai pra alguma das pontas, se esse jogo pode terminar empatado, tem grandes chances. E agora, pessoal, indo ao jogo 8, Estados Unidos e Austrália. Duas seleções que venceram seus jogos. Os Estados Unidos me surpreendeu bastante. Mostrou ter um ataque bem avassalador, muitos jogadores que eu não conhecia e vieram mostrando muita qualidade, espancaram no primeiro jogo. É a seleção sede, então a gente espera que, pelo estádio estar sempre lotado de torcedores dos Estados Unidos, é uma seleção que vem para jogar, Paulinho. Exatamente. Os Estados Unidos vem com um planejamento muito forte com seu treinador Pochettino, que é um treinador que já atuou na Europa, já fez grandes trabalhos na Europa. Então se mostra uma seleção muito organizada mesmo. Sabe jogar com a bola no pé, colocou o Paraguai na roda. Assim, foi um jogo onde enorme superioridade dos Estados Unidos, ninguém esperava essa enorme superioridade dos Estados Unidos e vem para ser a primeira do grupo. Mas vai pegar uma Austrália que é a maior surpresa dessa primeira rodada, total. pessoal. Eu acredito que ninguém colocava essa vitória da Austrália. E foi uma vitória muito boa. A Austrália ela sabe que tem menos qualidade, então ela aproveita os contra-ataques. Ela aproveitou muito bem nessa primeira partida contra a Turquia, sabia que a Turquia ia vir para cima. A Austrália tem pontas rápidos. É uma seleção que tem boa bola aérea e é uma seleção que, por saber que as outras seleções vão atacá-la, ela consegue se fechar. Uma seleção muito forte defensivamente, viu? Nesse jogo vai ser bom, primeiro jogo. Então, um jogo muito bom para essa segunda rodada aí. Com certeza. Isso aí, agora vamos para o jogo 9, Escócia e Marrocos. Jogo do grupo do Brasil. Outro jogo que o pessoal aqui do Brasil vai ficar vendo esse jogo para saber o que vai acontecer. É muito importante para o Brasil. É um jogo em que a Escócia sabe que é menos, tem menor qualidade do que Marrocos. A Escócia, no primeiro jogo, a gente esperava que ela poderia ter dar mais força no Haiti, sabe, né? até uma vitória elástica sobre o Exatamente, Haiti. fazer um saldo maior, perdeu as oportunidades. Quase tomou um empate. No segundo tempo tomou um sufoco, quase tomou um empate. Então é uma seleção que não tem tanta qualidade assim, a Escócia. Nesse jogo eu acredito que ela vai se defender e vai por uma bola. né? Diferente do Marrocos, que a gente viu que aprontou pra cima do Brasil. O Marrocos jogou melhor do que o Brasil no primeiro jogo, nitidamente. Os meio-campistas ali, molecada. Aí, Ancelotti, a molecada joga também. Exatamente. Molecada do Marrocos acabou com o meio-campo do Brasil, fizeram um golaço. Tudo bem que o Alisson também não saiu muito bem naquela bola, mas fizeram um golaço, eles meio que dominaram as ações em campo. O Brasil teve apenas alguns momentos que conseguiu dar uma liderada em campo, mas o Marrocos mostrou ser uma seleção muito forte e deve vir para vencer essa Escócia, com certeza. Tem mais time que essa Escócia, tem mais qualidade e pode também garantir esse primeiro lugar, tirando do Brasil. Exatamente, vem pro primeiro lugar. É um jogo que, se Marrocos ganha, ele já praticamente está classificado dentro do grupo. E na última rodada ele vai pegar o Haiti, então para ele é muito bom. É uma seleção que fisicamente corre muito, principalmente pela ponta direita. Saldo de gols vai valer muito. Exatamente. Né? O que a Escócia deixou de fazer no primeiro jogo contra o Haiti, Marrocos pode fazer um grande saldo. E o Brasil precisa fazer contra o Haiti. Exatamente. Pessoal, agora jogo 10. A Laranjinha Holanda recebe a Suécia nessa segunda rodada da Copa do Mundo. Jogo difícil, Paulinho. A Holanda mostrou ser uma seleção que ataca muito, mas também cede muitos ataques. Não é à toa que acabou tomando empate no final do jogo para o Japão. Coisa que a gente já tinha até dado uma analisada. A gente sabia que esse jogo ia ser muito difícil. Então o empate não surpreendeu ninguém. A gente sabia que isso podia acontecer. Exatamente. Assim como o primeiro jogo da Holanda, a gente falou do triplo. Esse também, pra mim, é um jogo com certeza, triplo, né? É um jogo que a Holanda, ela oscila muito,
dentro do jogo, da partida, né? O Memphis, que é o seu principal jogador, quando entrou ainda não tá fora, tá bem fora de ritmo, né? A gente percebe que tá bem fora de ritmo. E pelo outro lado, a Suécia vem com um ataque muito forte. A Holanda ela não vai poder... A Holanda não vai poder ceder chances, porque a Suécia, quando tem essas chances, em seus dois centroavantes, tanto Gyökeres como Isaac, ela aproveita as oportunidades. A Suécia não tem uma defesa tão forte, mas ela é uma seleção que ataca muito forte. A Holanda precisa se preparar para isso. Esse jogo vai ser bem complicado, pessoal. Vocês viram o que a Suécia fez, a goleada. Eu tava esperando sim uma vitória da Suécia, mas eu não esperava que ia ser um espanco tão poderoso. Então, atenção nesse jogo. Esse jogo, pra gente, talvez seja o maior jogo do triplo dessa rodada, pelo que foi apresentado na última. Isso aí, pessoal. Agora vamos para o jogo 11. Alemanha e Costa do Marfim. A Alemanha, no primeiro jogo, todo dia um 7-1 diferente, né, pessoal? A Alemanha passou o carro. A gente sabia que a Curaçao era o saco de pancada do grupo. A gente sabia da superioridade da Alemanha. Porém, a Alemanha fez a lição de casa. O que a Espanha não fez no primeiro jogo, a Alemanha fez no primeiro jogo. Sim. Mostrar que a seleção é realmente superior, joga a bola. A Alemanha não tem uma... antes, até a gente fez as análises falando que o que poderia ser dessa Alemanha, né? O que ela iria mostrar dessa Copa do Mundo, já que nas outras Copas não veio bem. Nessa Copa do Mundo tá mostrando muito futebol. Tá colocando bola no chão, tá mostrando ataques. Não joga como centroavante fixo, joga com centroavante móvel, que é o Havertz. Então tem muita mobilidade. É uma seleção que cria muita oportunidade. Costa do Marfim vai sofrer. Vai sofrer, mas a Costa do Marfim vem surpreendendo. Ganhou o amistoso da França e chegou na Copa do Mundo. Ganhou por 1-0 a sua estreia. Era a coluna menos palpitada da última rodada. Venceu. Inclusive a gente pegou esse jogo, ainda bem. Mas pega uma Alemanha. E a Alemanha vem pra ser avassaladora nesse grupo. Se a Costa do Marfim conseguir arrancar um empate dessa Alemanha, vai praticamente garantir a classificação. Então é um jogo importante pra Costa do Marfim. Vai ser um jogo complicado. É um jogo lá e cá. A Alemanha muito favorita. Vamos ver o que vai dar. Agora vamos pro jogo 12, um jogo que não tem muito o que discutir, né, Paulinho? Equador e Curaçao, a gente tá falando do grupo deles agora. O Equador perdeu pra Costa do Marfim a sua estreia, fez um jogo até que lá e cá teve grandes oportunidades, mas acabou cedendo e foi derrotado. E do outro lado esse Curaçao aí. Copa do Mundo não dá pra perder oportunidades, pessoal. Um jogo muito equilibrado na primeira partida do Equador, perdeu oportunidades e acabou sofrendo a derrota no final. Então é uma seleção que agora, nessa partida, é vitória ou vitória. Se o Equador... fazer saldo. Exatamente. Se o Equador busca pelo menos o terceiro lugar pra conseguir uma classificação, esse é o jogo. Curaçao é o saco de pancada do grupo, é uma seleção que tem muita... tem baixa qualidade, não tem jogadores bons, assim, pode até complicar no comecinho, porque se você assistir o jogo, eles nem vão na bola, eles ficam tudo perdido, sambando em campo. É uma seleção que sabe que vai ser atacada, principalmente porque o Equador ele tem um técnico, o BKSS argentino, que joga muito pra frente, técnico muito ofensivo, então o Curaçao vai sofrer sufoco. Vai ter que ficar se defendendo, mas a gente acredita que não vai conseguir segurar. Esse daí, com certeza, talvez o maior seco desse concurso aí. Caso o Equador não ganhe do Curaçao, aí a gente vem conversar depois. Exatamente. Jogo 13 agora, pessoal. A tão temida Espanha vai enfrentar a Arábia Saudita. Pessoal, o que a Espanha aprontou? É isso que a gente tá tentando descobrir até agora. Como que a Espanha não conseguiu vencer a seleção de Cabo Verde? Goleiro Vozinha fechou o gol? Foi só isso? Ou a Alemanha realmente teve incompetência ao ponto de não conseguir criar oportunidades claras de gol, Paulinho? Eu acho que foi muita incompetência da Espanha. A Espanha joga, pelo primeiro jogo, a gente percebeu um futebol chato da Espanha. Toca de lado, toca do Levanta outro. umas bolas nada a ver na área. Cruzamentos, uma seleção muito perdida. E principalmente uma seleção que depende muito de Yamal e Nico Williams. Sem esses dois caras, a Espanha, pra mim, não mostrou futebol nenhum. O Oyarzabal apagado. Exatamente, porque pegou uma seleção muito retraída e nesse jogo vai ter uma seleção muito retraída, que é a Arábia Saudita. Vai se retrair, não tem como. Quando a Arábia Saudita sabe que ela tem menos qualidade que a Espanha, então ela vai se retrair e vai buscar o contra-ataque. Então a Espanha vai ter que criar muito mais, né, Matheus? A Arábia Saudita, pelo outro lado, fez um jogo lá e cá com o Uruguai. No segundo tempo tomou um sufoco, né? Já que ela abriu o placar, ela se jogou para trás. Tomou um sufoco muito grande a Arábia Saudita. Não tem uma qualidade tão grande com bola no pé. É uma seleção que dá muito bicão pra frente, joga por uma bola. Contra o Uruguai vai jogar também por uma bola contra a Espanha. A Espanha precisa vencer, pessoal. Aqui é tudo ou nada pra Espanha. Do mesmo jeito que o Brasil precisa vencer o Haiti de qualquer jeito, a Espanha tem que ganhar dessa Arábia Saudita nesse segundo jogo. Se não vencer, vai se complicar e muito nessa Copa do Mundo. Isso aí, pessoal. Vamos para o nosso último jogo dessa loteca. Uruguai e Cabo Verde. O Uruguai deu trabalho nessa estreia, pessoal. Fez o primeiro tempo ruim,
Uruguai. É uma seleção que sentiu muito a falta do seu principal jogador, Arrascaeta. Sentiu muito falta em relação à criação. O Uruguai, no primeiro tempo, não conseguiu criar muito. É uma seleção que estava oscilou a partida, sabe? Atacava, tomava. Então, no segundo tempo, já que precisava do resultado, estava perdendo, aí sim, pressionou, colocou o bloco alto. Bateu muito. Exatamente, bateu muito. E aí foi batendo, até conseguiu o gol. O empate. E por milagre não conseguiu a virada também, que o goleiro da Arábia fez alguns milagres ali no final do jogo. O Uruguai mostrou competência só no segundo tempo. Teve o primeiro tempo muito abaixo. E agora não vai pegar uma seleçãozinha fraca não, né, Matheus? Vai pegar o Cabo Verde aí, ó, que surpreendeu a Espanha. E o Cabo Verde veio pra essa Copa pra isso, pra surpreender. Sabe que não tem qualidade ofensiva nenhuma. A gente viu no jogo, não consegue, pega a bola no meio campo, não consegue avançar. Já toca, devolve pro time adversário e volta pra defender. Só que é um time, Paulinho, que eu vi as estatísticas, não faz falta. Eles não fazem falta, eles fecham certinho, não ficam batendo no seu adversário. Então é uma seleção que pode surpreender de novo, quem sabe não encontra empate aí e acaba com a loteca. Exatamente. E bem no jogo 14, né? Sim, no último jogo. Imagina no último jogo a gente Você tá vivo pra 14 e aí o Cabo Verde empata de novo. Então atenção nesse jogo aí, pessoal. Pode ter uma nova zebra, hein, pessoal? Com certeza. É isso aí, pessoal. Agora na tela pra vocês, os nossos 3 bolões dessa segunda loteca de Copa do Mundo. Lembrando, ainda estamos vivos pra 13 pontos nessa primeira loteca, a 12,55. Estamos esperando os jogos de hoje e os de amanhã pra fechar e ver se a gente vai conseguir chegar aos 13 pontos. E se a premiação vai ser paga com 13 ou com 14 pontos, tudo vai depender dos resultados. E nessa próxima a gente tá vindo aí com 3 bolões. 2 com 6 duplos e 2 triplos, que é o padrão que a gente sempre faz. As cotas no valor de 97,20, com um total de 15 cotas. E temos também o bolão com 6 triplos. Pela primeira vez a gente está trazendo esse bolão forte, que é o bolão de 6 triplos, tentando caçar aí alguns secos e torcendo pelos resultados mais improváveis para fortalecer a premiação final. Esse já vem no valor de 123, ele é um pouco mais caro, mas um jogo totalmente mais cercado. E aí, olhando os nossos bolões, gostaram? A, B e C, qual foi o preferido de vocês? Quem vem junto com a gente nessa fezinha de loteca de Copa do Mundo, torcendo muito e, claro, sempre com premiações milionárias. Então é isso, pessoal, não pode ficar de fora dessas lotecas de Copa do Mundo. A oportunidade tá aí, quem vem com a gente? É isso aí, pessoal, curtiram o nosso vídeo? Curtiram os nossos bolões? E aí, o que vocês estão achando dessa loteca 12,55 que ainda tá rolando, inclusive hoje, daqui a pouco, temos França e Senegal, temos também Iraque e Noruega, né, Paulinho? Isso. E fecha em Argentina e Argélia, onde a gente tem um duplo fechado nos nossos bolões e estamos acreditando aí que dá pra sonhar. Vamos acreditar. Essas loterias de Copa do Mundo estão sendo muito complicadas. Sim. A gente sabe que são seleções, muitas vezes, muito parecidas. Sim. Então a gente está fazendo uma análise, sempre faz análise dos jogos. Sim. E a gente está esperando esse empate aí da Argentina e da Argélia. Que a loteca não acumula. Que a gente pode ainda continuar sonhando. É bom todo mundo saber disso sempre. Se não pagar com 14, vai pagar com 13. A loteca apenas vai acumular se cair pra 12. Cair pra 12, a loteca vai estar acumulando. Mas se não pagar com 14, os 8 milhões vão pros 13 pontos. E o que vocês acharam da programação da 12,56? Muito mais difícil do que a anterior, né, Paulinho? Muito, muito mais difícil, com jogos com seleções muito parecidas, com algumas seleções que nem jogaram ainda, então dificulta a nossa análise. Mas a gente sempre faz um conteúdo de muita qualidade, muito estudo e muito carinho pra vocês, que espero que vocês gostem. Deixem nos comentários aí quem vai ser a zebra dessa vez, se Cabo Verde vai, se o Vozinha vai pegar muito, se Cabo Verde vai surpreender. Pode acontecer, viu? Então, Copa tudo pode acontecer. Com certeza. O vídeo do JP que vocês tanto esperam já foi postado ontem, o nosso tá entrando hoje, são 2 conteúdos para essa segunda rodada. Ao fim da primeira rodada, vamos vir com um vídeo reagindo a todos os gols da primeira rodada, pra gente fazer ali a nossa enquete também, pra interagir com vocês, qual foi o gol mais bonito, qual foi a seleção que mais surpreendeu. E é isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta muito. Isso aí. E principalmente, não se esqueçam dos nossos bolões, pessoal. A gente já soltou o bolão. Os outros bolões venderam muito. A gente agradece muito vocês que estão gostando dos nossos jogos. Tá sempre esgotando em tempo recorde. Nós estamos fazendo jogos competitivos, vocês sabem, é pra vocês. Então, comprem esses bolões aí. São jogos, novamente, muito bons. É isso aí, pessoal. E o que não pode é ficar de fora dessa loteca de Copa do Mundo. Façam suas fezinhas. E claro, sempre na intuição de vocês, loteca é uma loteria, é um jogo de azar, então ninguém tem certeza de nada. Tudo pode acontecer e quem sabe a gente não dá uma sorte e acaba abraçando uma bolada desses milhões. É isso aí, pessoal. Até a próxima e valeu.